pergunto se tenho vivido o que aprendi, pois meu orgulho me faz me enxergar melhor do que isso. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Estou chegando aqui para o nosso estudo da terça-feira. Apesar de já estarmos com os cultos presenciais na nossa igreja, Igreja Batista em Jardim Santana, ainda nós temos um grupo muito especial que ainda não pode participar dos cultos presenciais, principalmente o pessoal da melhor idade, da terceira idade, gestantes, enfim, algumas pessoas que ainda nesses primeiros momentos não pode, nós não iríamos deixar vocês sem o estudo bíblico, sem o estudo da palavra de Deus. E hoje vocês estão também sendo privilegiados. Enquanto nós estamos no templo, neste horário
com reunião administrativa, montando a agenda para a Assembleia do próximo domingo, tratando esses assuntos, vocês irão ficar aqui na casa de vocês, aí no lar de vocês, com o estudo bíblico. Olha o privilégio que vocês estão tendo no sentido de estar em casa. É lógico que participar das reuniões administrativas é um privilégio, é muito bom, é maravilhoso. Nós estarmos por dentro de tudo que está acontecendo, por que está acontecendo, discutir todas essas questões. Hoje nós estamos avaliando o culto do domingo de manhã, do domingo à noite, os prós, os contra, enfim, para nós sabermos de que forma nós estaremos dando prosseguimento com esses cultos administrativos. Então, nós temos aqui um grupo trabalhando para você, nesse sentido, e você em casa, com a sua família, recebendo agora o estudo bíblico. Nós estávamos vindo de uma série de estudos no Evangelho de João, né? Passeamos, viajamos e fizemos uma linda conclusão à beira da praia, e foi muito bom, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que foi abençoador para quem acompanhou todos esses estudos. Desta vez, eu estarei escolhendo um dos menores livros, ou seja, significa, se você quiser ler todo o livro hoje, você já pode fazer isso, né? Nós vamos sair de um evangelho para uma das cartas de Paulo, né? A Filemon. Isso, nós vamos hoje olharmos para o livro de Filemon, fazermos a introdução do estudo, né? Para que na próxima terça-feira, se for possível, nós concluímos. Se não, nós daremos sequência e concluímos numa das terças-feiras. O importante é isso. Aí nós fazemos uma minissérie de estudos no livro de Filemon. E para fazermos essa minissérie de estudos do livro de Filemon, nós estaremos falando sobre, neste primeiro momento, sobre o poder para transformar o mundo. Isso mesmo. Eu não preciso já explicar muito aqui porque eu estou escolhendo esse tema, o poder para mudar o mundo. Nós estamos vivendo esses tempos tão difíceis, esses tempos que nós precisamos da ação do poder de Deus, a atuação do poder de Deus na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida da sociedade, em estar voltando para Deus e entendendo que só através dele nós poderemos ter uma vida melhor. E eu faço isso, irmãos, irmãs e amigos, porque esse tempo que nós estamos vivendo, ele não vai passar tão rápido. Não é uma coisa que daqui um mês está tudo resolvido. Daqui 2 meses está tudo resolvido. Não estará resolvido. Então, nós precisamos estar buscando em Deus toda a ajuda para que possamos ver esse milagre acontecer. Então, pega aí a sua Bíblia, a palavra de Deus. Existe nada melhor do que estudarmos a palavra de Deus? Não existe, não é verdade? Não existe nada melhor do que isso. Então eu peço para você aí pegar a Bíblia, abrir no livro de Filemon, né? Filemon está lá no Novo Testamento, indo para o final do Novo Testamento, uma página só, né? Um único capítulo. Por isso que nós vamos citar sempre versículos, né? Porque não tem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? São só versículos que nós encontramos aí em Filemon, falando sobre esta mensagem do poder do amor. Nós só poderemos tratar esse tema geral,
o poder para mudar o mundo, olhando aqui para Filemon, já iniciando, destacando o poder do amor. Nós vamos começar já com o poder do amor, porque foi assim que nós terminamos a série de estudos no Evangelho de João. Você lembra? Destacamos exatamente o amor. Vamos ler, portanto, eu vou destacar hoje para você apenas os 7 primeiros versículos de Filemon neste culto, neste primeiro encontro dessa série de mensagens, uma série pequena, uma minissérie, né? Não como o Evangelho de João, mas vamos ler, destacar hoje apenas os 7 primeiros versículos para darmos sentido à história, né, do livro, a mensagem do livro, as lições que são colocadas para a nossa reflexão. É importante nós atentarmos sobre isso. E o livro começa dizendo assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo a Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Agripo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Olha o texto maravilhoso que nesta noite nós estamos compartilhando com você e sua família aí na sua casa, os nossos amigos em outros lugares. Sejam bem-vindos a esses estudos que temos feito às terças-feiras, e tem sido um prazer, uma alegria muito grande em me desdobrar para fazer a palavra chegar na sua casa, chegar até onde você está, e fazendo com alegria, não com peso. Vocês não imaginam o privilégio, a alegria que é todas as vezes que eu separo esse tempo para dizer: agora eu vou chegar à casa dos irmãos. Agora eu vou fazer uma visita à casa dos irmãos. E é uma alegria, um prazer maravilhoso. Vou aproveitar que você está aí com a sua Bíblia aberta, com a sua Bíblia aberta, e vou pedir para você ir para o versículo 22. É importante, esse versículo 22, ele vai ser aquele texto-chave, aquele texto áureo, a síntese da mensagem de todo o livro, de todos os estudos que nós estaremos fazendo aqui no livro de Filemon. Olha só o que diz, você abre aí, vai aí até o versículo 22 e veja, olha só. É maravilhoso e eu quero colocar com muito carinho para você esse texto, e nas séries, talvez os 3 estudos que nós teremos aqui no livro de Filemon, eu vou sempre estar citando isso, porque este é um desejo do meu coração. Eu falei durante todos os estudos do Evangelho de João que quando terminasse tudo isto, quando passar exatamente todo esse tempo,
tenebroso, de sombras, de escuridão, de algumas tristezas, de termos que realmente correr na direção de Cristo, lançarmos nos seus braços, pedir o seu favor, a sua ajuda, a sua bênção. Terminando tudo isso, a nossa igreja, a Igreja Batista em Jardim Santana, com certeza ela não seria a mesma. E quando eu falo da Igreja Batista em Jardim Santana não sendo a mesma, eu entendo que a liderança também precisa mudar algumas questões, algumas situações, principalmente de relacionamento uns com os outros. É importante. E eu já vou dar aqui a primeira dica para você em relação ao desejo do meu coração. Veja aí o versículo de número 22, lógico, a minha tradução está aqui um pouquinho diferente, mas a mensagem é exatamente essa que você está lendo aí. Olha só, versículo 22. Por favor, prepare um lugarzinho aí na sua casa para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e esse tempo difícil passe, esse tempo de recolhimento passe, onde nós podemos novamente nos interagir, nos envolver, e eu possa ir pessoalmente, não apenas através de vídeo, mas pessoalmente na sua casa para visitá-lo e passarmos momentos de congraçamento, alegria e oração. Maravilha, né? É o que está dizendo aqui o versículo de número 22. Essa é para mim. Antes de iniciar aí o estudo, eu estou assumindo aqui, como Paulo fez, assumindo também compromisso com você. Meu irmão, minha irmã, vai ser um prazer. Tem muita coisa que depois de 8 anos, né? Depois de 8 anos de ministério, depois chegando aí ao 9º ano de ministério, andando junto, caminhando junto, nós poderemos revelar, nós poderemos conversar, nós poderemos estar tratando estas questões por uma questão de responsabilidade, de afinidade, de amor, de cuidado para com o rebanho, que não é meu. O rebanho é de Jesus Cristo. É Cristo que tem cuidado de vocês. O Senhor tem me usado como um pastor, instrumento nas mãos de Deus. E eu quero ser, sim, instrumento nas mãos de Deus para abençoar sua vida, abençoar a vida da sua família, a nossa igreja passar por um novo momento em que continue alegrando o coração do nosso Deus. Então, neste primeiro momento do estudo, eu vou passar apenas algumas questões contemporâneas, algumas questões que estão acontecendo para nós refletirmos sobre tudo isso e entendermos, praticarmos a mensagem central aqui de Filemon. É muito importante nós estarmos atentos sobre estas questões. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, conversar com você nesta noite, com a sua família e quem sabe algum amigo que está aí na sua casa, se não está na sua casa, mas de qualquer jeito nós temos vários outros amigos nossos também nos acompanhando, também estudando juntamente conosco às terças-feiras e hoje iniciando essa série de estudos. Eu quero comentar com você sobre este ano que nós estamos vivendo. A primeira palavra é sobre esse tempo presente, 2020. Que ano? Como ele vai ser registrado na história? Uma coisa eu sei, que com certeza será um ano que não terá fim. Porque não completou, não realizou o que precisava ser realizado
vai ficar em stand-by, vai ficar parado, vai ser motivo de conversas por muito tempo. Gerações vindouras, em estudos que eles terão, eles irão trazer o ano de 2020 para reflexão, para conversa, para tentar entender o que aconteceu e como foi o comportamento da sociedade. Como a sociedade se comportou nesse ano de 2020. Portanto, 2020 entrará para a história como um ano que não teve fim. Ele vai ser visto dessa forma. Perguntas, talvez até de vestibular, ou perguntas de prova surgirão exatamente desta natureza. No século de 2020, no século 21, qual foi o ano que não teve fim? Vocês esperem para vocês verem o que está acontecendo. E por que eu digo isso, queridos? O panorama que eu quero passar para você dessa introdução do estudo de Filemon, depois você vai compreender e entender por que eu estou fazendo esse arrazoado, esta introdução, voltando para o nosso tempo presente. As feridas abertas neste período serão por muitos anos ainda sentidas. A primeira coisa que nós precisamos saber é isto. Esta não é uma dor, uma coisa que no ano seguinte nós não iremos lembrar mais. Não, queridos. Infelizmente não vai assim. E é bom nós nos prepararmos e dizer, olha, dos estudos que nós tivemos com o nosso pastor, ele falou exatamente isto. Ele nos orientou sobre estes acontecimentos que ficariam no nosso coração, na nossa mente, por um tempo longo. E isso nós falamos em todos os níveis. Eu estou falando no nível pessoal, eu estou falando no nível econômico, no nível social. Dificilmente nós esqueceremos e gerações futuras ainda estarão trazendo isto à tona. 2020 marcou profundamente a história do século 21. Quem viver verá isto sendo apresentado futuramente. Portanto, irmãos e irmãs, amigos, estas feridas abertas, seja elas por causa da pandemia, mas não é só isto que está acontecendo. O importante dessa palavra minha introdutória agora é chamar a sua atenção que o nosso sofrimento não é um sofrimento só pela pandemia. Nós estamos sofrendo por causa dos governos. Nós estamos sofrendo por causa das ideologias. Nós estamos sofrendo por causa da violência. Nós estamos sofrendo por causa do abuso de autoridade e pelo racismo. Tudo isto está acontecendo em 2020. E certamente farão com que este ano não termine tão cedo. Este terminar tão cedo aqui é a questão de ser esquecido. Ele será lembrado. E então, como nós iremos sarar estas feridas? Como nós iremos lidar com elas? Como crentes, filhos de Deus, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus? Como nós iremos trabalhar esta questão? A primeira coisa que passa aqui pela minha mente, de uma forma mais simplista, para uma compreensão, o que nós devemos fazer e que todos vocês possam entender de imediato, é que nós precisamos de mudanças urgentes. Estas mudanças, irmãos queridos,
não é uma questão só lá de cima. Presidência, governadores, a situação política, a situação social. Não, queridos irmãos, não é só isso. Também, isso precisa mudar, mas tem que começar de nós. Por isso que eu digo que a Igreja Batista em Jardim Santana estará iniciando uma nova fase de reflexões sobre a vida cristã. De todas as mudanças que o mundo precisa, é de mensagem como esta que Paulo escreveu a Filemão. Veja a afirmação que eu faço, que o mundo precisa de mensagem como essa. Mas, pastor, você falou que é nós? Pois é nós. Somos nós. Somos nós. Nós que seremos instrumentos para transformar toda esta situação que está acontecendo. Mensagem exatamente como essa. O meu desejo aqui é destacar a mudança, começando por uma mudança do coração. É importante nós observarmos isto quando nós olhamos para este primeiro momento. Isto porque a carta de Paulo a Filemão tem como mensagem a forma como nós devemos tratar uns aos outros. Eu cito todas essas questões por isso, porque aqui nós temos um tratado de relacionamento. Um tratado de relacionamento, especialmente aqueles que pecaram, que fizeram alguma coisa ruim contra nós. Olha que coisa interessante nós vemos aqui. Agora, é preciso que se reforce o que o cristianismo representará nesse tempo tão nebuloso. A mensagem do cristianismo não se resume, irmãos queridos e amigos, não se resume em posturas, em costumes ou políticas públicas. A mensagem do cristianismo não se resume nisso. Cristianismo não se concentra em definições de certo e de errado. A mensagem do cristianismo não é uma mensagem moralista, não é moralismo. O cristianismo é sobre corações transformados que se comprovam por práticas piedosas. Vamos repetir isto? Cristianismo é sobre corações transformados que se comprovam por práticas piedosas. Isto é cristianismo. E por isto que eu digo que precisa de mudança. Precisamos rever a lição de casa e humildemente fazer correções. Eu vou corrigir isso. Isso não serve mais. Isso não dá mais resultado. Eu vivo em um outro tempo e humildemente corrigir e pedir e buscar sabedoria na fonte inesgotável que eu conheço e que você, graças a Deus, também conhece. Portanto, irmãos queridos e amigos, o alvo do cristianismo, ouça bem, não é principalmente, primordialmente, comportamento, mas coração. Mas coração. Em outras palavras, alguém que teve o coração transformado pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus,
promovida pelo poder, pela ação do Santo Espírito de Deus, vai agir pelo Espírito. Os seus atos e as suas ações estarão sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus, de forma piedosa, inclusive na maneira de tratar as pessoas. Só para você lembrar, quando eu falei aqui sobre esta mudança que o Espírito de Deus faz em nós, provavelmente você tenha lembrado dos frutos do Espírito. Agora, o Espírito de Deus habita em mim. E isso não pode ser uma falácia, irmãos queridos. Essa tem que ser verdade. Isso precisa estar acontecendo de verdade. E é importante atentarmos para isso. Anote aí o texto de Gálatas, só para depois você dar uma olhadinha. Eu não vou entrar, né, nessa área, podemos até depois, um outro estudo, fazermos isso. Gálatas capítulo 5, o versículo 22 e o versículo 23, e você poderá ler outros versículos, mas 22 e 23 de Gálatas 5, e você vai ver como que tem que acontecer. É assim, é dessa forma. Nem sempre isto me deixa muito contente, muito feliz, porque eu tenho que me quebrar e pegar tudo, colocar nas mãos de Deus e falar: olha, Pai querido, faça de novo, conserte isto, tampe todas essas rachaduras, Senhor, isso não está bonito, faça uma reforma em mim. É isto que, com certeza absoluta, nós precisamos estar atentos. Portanto, a mensagem do cristianismo, portanto, é Jesus Cristo e este crucificado. Não é isso que diz? 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo de número 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, diz exatamente assim para nós, e nós precisamos estar atentos a isso. Portanto, um cristão é alguém que, acima de tudo, foi perdoado de seu pecado e houve uma reconciliação com Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que tanto nos amou, que tanto tem cuidado de nós e tem nos abençoado de uma forma magnífica, de uma forma maravilhosa. Então, quando o cristão se concentra naquilo para o que ele de fato foi chamado, ele desencadeia um verdadeiro poder de mudança do mundo. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E essa é a proposta bíblica para nós. Algumas questões nossas desse tempo antes e esse período de que a nossa fé foi provada requer mudanças urgentes, coisas novas, tiradas da fonte que sustenta a nossa fé, a nossa vida, que é Jesus Cristo. Por isso ele diz que nós devemos nos renovar, estarmos prontos para uma renovação da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas ações e, da nossa mente. É importante nós atentarmos para esta verdade de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa. Por isso, irmãos e amigos, esta carta nos guiará
apenas no que diz respeito ao que fazer, mas também sobre como nós, enquanto cristãos, devemos agir no que tange aos problemas de relacionamento e também às questões sociais. E não tem jeito, quando eu falo aqui, irmãos queridos, as questões sociais são as questões políticas sociais. Você é um cidadão. Eu sou um cidadão de duas pátrias, mas nós somos, tanto aqui da terra como dos céus. E eu não posso ignorar essa pátria que eu vivo aqui na terra, sem que eu não me envolva, sem que eu não esteja olhando e interessado pelos seus problemas, pelas suas situações que precisam ser mudados e transformados. É importante isso. Por isso que eu falei que neste primeiro momento de apresentação, eu apresento exatamente essa fonte de poder, que é o amor. Todas as coisas passam, mas o amor fica. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, ele diz exatamente estas questões. O amor tem poder para, de fato, mudar o mundo, transformar pessoas, vidas. Mas como isto vai acontecer se nós não tivermos alguém que mostre esse amor? E esse alguém que vai mostrar esse amor precisa ter esse amor. Precisa viver esse amor. Precisa pagar o preço por isso. Esta mudança é a proposta que nós estaremos vendo primeiro para nós. E foi exatamente isso que nós vimos na série de estudos anteriores, quando nós falamos sobre a viagem no Evangelho de João. E quando nós pensamos naquelas lições e olhamos agora para Filemão, existem algumas questões que nessa introdução eu quero colocar para você refletir, tanto do que nós já recebemos e do que está por vir através deste estudo. Eu quero dizer para você que o Evangelho é poderoso para promover perdão e reconciliação. Nós vimos isso na viagem que nós fizemos lá no Evangelho de João e vemos isso aqui na carta de Filemão. Na carta de Filemão diz que Onésimo, o servo, havia roubado de Filemão, o patrão, e fugido, mas houve reconciliação. Eu estou só citando porque, fique tranquilo, depois nós vamos voltar nisto. Eu só estou falando o que o Evangelho de Jesus Cristo faz na vida das pessoas. O Evangelho é poderoso para promover igualdade e aproximação. Isso mesmo. Aqui em Filemão, Onésimo e Filemão foram tratados com igualdade pelo apóstolo, que não julgou com parcialidade. Ele foi imparcial, tanto em relação a Filemão como Onésimo. Ele não via um patrão e um ladrão. Ele via duas pessoas que precisavam de orientação e de reconciliação. É isso, irmãos, que nós iremos ver aqui coisas tremendas. Coisas tremendas. O Evangelho é poderoso para transformar erros e coincidências em oportunidades e providências. Isso mesmo. Aqui na carta de Filemão, Onésimo roubou e fugiu, mas foi achado pela graça de Deus através da vida de Paulo, que já conhecia e tinha Filemão como filho na fé.
Importante observarmos isso. O Evangelho é poderoso para transformar morte em vida. Aqui na carta de Filemão nós iremos ver isto. Onésimo, pela lei corrente, estava sentenciado à morte, mas ele de fato encontrou foi a vida eterna. Ele passa da morte para a vida, porque ele encontrou alguém que não apenas conhecia o amor, mas vivia este amor na sua vida com atos e com ações. Louvado seja Deus por isso. É importante, irmãos, observarmos isso. Aqui, a carta de Filemão mostra de forma eloquente a vitória do Evangelho. Por isso nós fizemos aquele passeio para escolhermos Filemão para essa série de estudos. Como é bom nós olharmos aqui e vermos isso. O pecado afasta, o Evangelho aproxima. O pecado destrói relacionamentos, o Evangelho reconcilia. O pecado traz prejuízo, o Evangelho faz restituição. O pecado traduz tristeza e decepção, o Evangelho promove alegria e contentamento. O pecado torna as pessoas prisioneiras, o Evangelho os faz livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade, diz Jesus, e o Evangelho é de Jesus Cristo. Palavras de Jesus Cristo. Então, queridos, o valor eterno da carta de Filemão, através das palavras de Paulo, é impressionante, é maravilhoso. Esse é o poder do amor para mudar o mundo. Só o Evangelho pode fazer isso. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, nesta noite, quando nós estamos fazendo esta introdução deste estudo, que você possa entender esta visão. Você possa pegar esta visão para você, porque você é crente em Jesus Cristo. Veja só o versículo 9. Olha aí, o versículo 9 de Filemão, para nós concluirmos esta introdução e deixar aí você pronto para o próximo estudo. Você preparado para o próximo estudo. Aqui diz o seguinte, em Filemão 9, prefiro pedir que perdoe e libere Onésimo com base no amor, não por lei ou por obrigação. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Jesus Cristo, faz este pedido, faz esta declaração, este esclarecimento para reflexão. E é tão bom nós observarmos isto. Então, vamos combinar agora, nesse instante, não perdermos o próximo estudo, para nós sabermos o que vai acontecer, o que mais vai ser revelado aqui através da carta de Filemão e que pode servir de forma extraordinária para esse tempo em que sua família está vivendo, eu estou vivendo, nós estamos vivendo. Por isso, eu quero dizer para você que tenha uma boa noite,
uma noite sobre a graça do Senhor. E ao concluir essa palavra, essa introdução do estudo, eu desejo que depois você reflita, você pense e já tome a sua decisão. Eu vou até o final desse estudo. Se no próximo estudo terminar, amém. Se não, no terceiro estudo nós terminamos, mas eu quero ter você comigo. E se alguém não pôde participar deste estudo, dessa abertura, não tem nenhum problema. Aí você convida, fala, não, mas eu não peguei a introdução, você passa o link para ele. Olha, você tem a oportunidade também de ver. Olha, vê aí durante a semana e na terça-feira o pastor Eliakim vai voltar a falar sobre essas questões, sobre esses desafios que foi colocado por você. Eu faço isso com o carinho de sempre desse seu pastor. Eu tenho conversado bastante com Deus, refletido muito sobre algumas questões, e eu sei que o Senhor tem trabalhado nisto para abençoar a vida desta igreja amada do Senhor Jesus, Igreja Batista em Jardim Santana, e nós vamos vivermos tempos difíceis, mas sobre a direção do Santo Espírito de Deus. Será assim, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos orar? Vamos terminar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esses momentos. Pai querido, Deus bondoso, eu te agradeço, eu louvo a Ti porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia não tem fim. Muito obrigado, Senhor, por esses minutos que passamos juntos, por essa palavra que chega para os meus irmãos na casa deles, ó Deus, em tantos outros lugares, os nossos amigos, que a Tua bênção, ó Deus, possa estar trabalhando e o Teu Espírito completando e colocando o desejo de dar continuidade a esse estudo até o final para usufruirmos da bênção que há de vir através dele. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos? Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.